Eu sou Napoleão Ferreira, sou arquiteto, né? E tive a oportunidade de ser da diretoria do IAB. Até comecei a participar do IAB ainda estudante, como sócio aspirante, que é o Estatuto do IAB prevê essa modalidade de sócio, que é o sócio que é estudante de arquitetura. Ele não tem direito a votar, logicamente, mas ele tem todos os outros direitos como sócio de participar do IAB. Então, eu e a minha geração de colegas participamos desde esse início, né? E sempre aqui havia um ambiente de muita receptividade, né? São gerações que vieram se sucedendo, que são 68 anos, né, de continuidade. O IAB nunca fechou suas portas, né? O IAB nunca faltou, né, alguém que venha assumir esse trabalho, porque exatamente por isso, porque as gerações vinham sucessivamente com receptividade, recebendo jovens, né, e pessoas que já estavam há muito tempo, idosos, né, alguns colegas até falecidos, mas tudo isso fez parte de uma construção coletiva, né? Essa sede do IAB foi uma conquista ainda na gestão do professor Liberal de Castro, né? Há muitos anos, né? Porque foi exatamente, era um imóvel da prefeitura que foi desapropriado na ampliação da Avenida Carapinima. E aí foi feito um processo de comodato, porque sobrou essa casa, era uma casa assim relativamente pequena, porque cortaram o terreno da frente, e essa casa ficou sendo a sede do IAB. Então ficou aqui, tá? Era uma casa, foi quando eu comecei a andar pelo IAB, os colegas participando, o presidente era o Zé Alberto de Almeida, depois o presidente foi o Tarcísio Prata, né? Enfim. E foi mais ou menos o tempo que eu me formei e a gente sempre tinha esse trabalho coletivo, né? Tanto é que resolvemos um desafio de reformar a casa e transformar numa sede. E isso foi feito com o trabalho de muitos colegas, né, que participaram, conseguindo doação de materiais, até doação de mão de obra de empresas de construção que fizeram esse tipo de patrocínio, né? Então tudo isso foi feito assim, dessa maneira, né? Um trabalho coletivo e até que tivemos assim a estruturação de uma sede que agora passou por uma nova reforma, né? E cada vez mais ela se adequa bem às nossas necessidades. A estrutura do IAB hoje permite a gente pensar no Instituto como um polo de formação continuada. Eu acho que isso é um futuro estratégico para a nossa instituição, né? Quer dizer, hoje a demanda, são muitos colegas, né? Cresceu muito a profissão, muitas faculdades, a gente se formando, e a formação continuada hoje é um fato. Você pode fazer isso através da tecnologia, da informática, né? Isso tudo pode ser pensado e é uma tendência, né, hoje, né? De lá para cá houve muitas mudanças. Durante muitas décadas ficamos assim, a regulamentação dos arquitetos era através do Conselho de Engenharia, né? Eu cheguei a participar como conselheiro lá nesse conselho, indicado pelo IAB, né? A forma de organização desse Conselho de Engenharia, mas em determinado momento, a partir de uma luta de 20 anos aproximadamente, acredito, principalmente do IAB, né? Foi criado um conselho próprio, né? Então, quer dizer, realmente a ideia de criação do conselho veio das reuniões do IAB. Eu me lembro muito bem. Inicialmente se pensou numa ordem dos arquitetos, que é uma organização superior até, né? Nós estudamos isso, me lembro. Houve um movimento muito grande nesse sentido, né? Do próprio IAB assumir a regulamentação, depois de criar a ordem, mas enfim, ao longo do processo, esse projeto de lei da ordem não andou e resolveu-se fazer então um outro projeto que seria um conselho, como as demais profissões têm, tais conselhos profissionais. E aí foi criada uma autarquia pública federal, né, em todo o Brasil, que tem esse papel de regulamentar a profissão, né? Mas isso não tira, digamos assim, a função e a utilidade do IAB para a sociedade. O IAB é o espaço da cidadania profissional, né? Quer dizer, nós temos a prática profissional, que é regulamentada, a profissão que tem que ter um registro, né? Um controle autárquico, que é o caso do Conselho, e temos uma entidade que atua como sociedade civil, né? Defendendo os interesses públicos, os interesses das comunidades em relação à qualidade de vida das cidades, das moradias, né? Em tudo aquilo que a nossa profissão detém, né? Então essa instituição, ela se torna então uma instituição centenária no Brasil, né? E ela tem esse vigor, porque ela trabalha
digamos assim, como um espaço que os arquitetos colaboram para a cidadania, para fazer avançar as lutas, né? E são muitas as lutas que o IAB no Ceará fez, né? Todas as gestões, lutas que estavam além, digamos assim, do interesse corporativo, né? Não era o interesse só dos arquitetos, era o interesse da cidade, o interesse do Estado, né? Então nós participamos de muitas questões, de muitos debates, né? Relacionados à infraestrutura urbana, a todos esses planejamentos e coisas que foram evoluindo de lá para cá, sempre contou com a participação do IAB na defesa do interesse da população, da comunidade em geral e do interesse público. Daí que às vezes o IAB se confronta com certas iniciativas imobiliárias e certas demolições de patrimônio cultural, né? Porque a nossa profissão tem esse lado, né? A arquitetura é um patrimônio cultural e há muitas edificações antigas que o IAB luta para preservar, para dar um novo uso e preservar como memória, né? E então, nesses momentos que o IAB se posiciona, né? E também em relação aos recursos ambientais, né? Aos espaços livres, às lagoas, à praia, e todas essas questões, o IAB sempre esteve presente, colaborando, né? Participando, sem, digamos assim, um interesse específico. O IAB nunca foi um órgão de governo, né? O IAB nunca trabalhou para governo nenhum. Ele sempre manteve-se independente e trabalhou para o interesse da sociedade como um todo, né? Do Estado, da organização, do dia a dia das pessoas. Então a nossa pauta essa é a habitação, a nossa pauta é o planejamento urbano, né? É a defesa dos recursos ambientais, a defesa do patrimônio cultural, né? E isso é a história do IAB. São muitas lutas, né? Muitas situações. Recentemente foi elaborado um livro dos 100 anos do IAB, né? Foi 3 colegas arquitetos aqui, que foram presidentes do IAB Ceará, por sinal, né? Joaquim Cartacho, Zé Alberto de Almeida e Antônio Carlos Campelo Costa, fizeram esse livro que conta a história nacional do IAB. Mas está faltando ainda, né, um livro que conte a história do IAB Ceará, né? Que dos IABs todos, que eles são independentes, né? O IAB Ceará foi o único que se manteve de eleição para eleição desde que foi fundado. Aqui o IAB nunca fechou as portas, né? E acredito que não vai fechar, pelo que eu estou vendo, né? Muita gente nova e disposta, né? E eu acho que vai continuar. Então, é uma coisa que é interessantíssima, né? Porque o IAB Ceará já teve 3 presidentes nacionais do IAB, né? O Antônio Carlos Campelo, Romeu Duarte e agora o colega Odilo Costa, né? Então, realmente para um estado do Nordeste, né? A Bahia já teve um presidente, né? Um presidente uma vez, né? O resto fica sempre no eixo sul-sudeste, né? Mas o Ceará tem essa exceção, né? Então, acho que talvez seja um dos estados que teve mais presidentes nacionais eleitos pelo colegiado do IAB, que tem uma estrutura nacional, né? Então, eu acho que isso mostra assim, a relevância do IAB Ceará no contexto nacional, né? Não é à toa que isso acontece, né? É exatamente porque é um IAB que sempre se manteve estável, né? Producente, né? E essa continuidade, né? Cumprindo os mandatos, vem outro mandato, vem outra turma, e essa memória continua. E isso é muito importante, porque a memória é o que é contado, né? Que vai passando de geração para geração, vai estruturando uma personalidade, digamos assim, né? Bom, o que eu tinha para falar do IAB, acho que é isso, né? Perfeito.